aspectos históricos da contracultura nos anos 60, né? Muito interessante essa aula, particularmente eu acho muito interessante. Então, a aula 61, nós estamos nos aproximando já, né, da aula 62, 63, que é a aula final para a prova bimestral do ângulo, que vem se aproximando nos dias 18 e 19. Custa mais sujo que a boca do Bolsonaro. Dia 18 e 19, a prova bimestral, né, a prova do ângulo. Bem, então, vamos lá. O grande ponto de ruptura, né, para nós entendermos esse momento histórico, é o período da Segunda Guerra Mundial, né? Como sempre, a Segunda Guerra Mundial no século XX é o ponto de virada para um monte de coisa. Bem, enquanto predominantemente quem ia lutar na guerra eram os homens, né, havia um front interno importantíssimo, né, onde as armas, as bombas, os aviões, os tanques, os navios eram fabricados. A economia de guerra, para abastecer a frente de batalha, não podia parar: capacete, uniforme, coturno, alimento enlatado, enfim. Quem foi preencher essas vagas foram as mulheres. E quando acabou a guerra, em 1945, boa parte dessas mulheres não voltou para dentro de casa, para a vida familiar, aquela vida de dona de casa típica, clássica. Então, criou-se a partir daí uma primeira geração de jovens que não foi educada diretamente pela mãe, pela presença da mãe ali, né? Ou não foi ali totalmente educada, por mais que desde aquela época a mulher já, e sempre, né, a mulher fazendo aí o melhor possível o tempo todo, né, se desdobrando, dobrando jornadas, etc. Então, nós vamos ter uma geração de jovens que começa a se formar sem a presença feminina, fortemente influenciados pela TV, né? Então, o meio de comunicação assume um papel que até então, podemos dizer, era da família, né? Então, a TV, né? Aí surge inclusive a expressão a babá eletrônica e tal. Os jovens começam a ficar cada vez mais tempo em frente à TV, até porque a TV passa a ser mais barata, né? O aparelho, né? O televisor passa a ser mais barato. E aí nós vamos passando pelos anos 50, que também assiste, entre os anos 50 e os anos 60, uma maior participação dos jovens nas universidades. Então, os jovens que antes estudavam ali até, talvez, ali o high school, né? Eles já começam a fazer também o college, já começam a ir também para a faculdade, começa a aumentar a escolaridade. Eles não saem mais da vida de criança para a vida adulta direto. Você pega as representações de crianças, antigamente, eles são adultos em miniatura, né? Cria-se um espaço, então, entre a infância e a vida adulta, né, que é o espaço da juventude. Você tem uma invenção do jovem, né? Começa a ser criada, então, uma nova faixa de consumo, que é a faixa do jovem, né? A faixa do jovem. Aqui no Brasil demorou mais, como sempre, né? Para atingir mais classes sociais. Tá? A minha geração, ainda pegou a etapa de terminar o ensino médio, né, e conseguir uma inserção no mercado de trabalho a partir dos 14 anos, trabalhando e estudando. Eu comecei a trabalhar aos 14. Ano que vem vão ser 40 anos de trabalho, né, ininterrupto. Tá? E vou precisar trabalhar mais uns 10 aí para poder me aposentar. Hoje em dia não, né? Hoje em dia
trabalho, acho que é até proibido, né? Antes dos 16, me parece que é proibido trabalhar, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tá? Eu acho que desde que seja possível, eu sou contra. A pessoa tem que estudar, né? Curtir a juventude, enfim, porque não vai adiantar começar a trabalhar logo também. Não adianta. Não tem emprego nem para o adulto, vai ter para o jovem. Bom, enfim, não importa. Mas o caso é então que começa a surgir essa figura do consumidor jovem, né? E esse consumidor jovem requer então esse consumidor. O consumidor jovem ele vai requerer, né, uma atenção especial do mercado, né? Esse consumidor jovem vai começar a ter produtos destinados a ele. Estou piorando o negócio aqui. Ele começará a ter produtos destinados a ele, jovem, né? Produtos com a cara dele. Mas qual é a cara do jovem nesse momento, né? Essa é uma questão importante também. É uma cara que ainda está se formando, né? Então vamos aproveitar algumas características do jovem, né? Que a rebeldia, o questionamento, uma ideia muito específica sobre o que seja justiça, né? E vamos direcionar para ele produtos desse tipo, né? E vamos usar os meios de comunicação para que esse jovem se torne um consumidor dos nossos produtos. Então, começa a aparecer aí a indústria jovem e também esse consumidor jovem abastecido pelos meios de comunicação, que também são produto. É a indústria cultural. Aqui, ó, lá já né, desde do filósofo Theodor Adorno, né, aparece a indústria cultural, quer dizer, a cultura vira um produto, né, a cultura vira um produto, independentemente do meio, né, do disco, CD, hoje em dia você compra música direto no aplicativo, ou você sintoniza lá, você baixa o aplicativo e nem compra música nenhuma, né, você paga pelo aplicativo lá, e Spotify, e vai usando. Quando você pega o Premium, senão você pega o gratuito, e aí o produto é você, né? Para quem são direcionadas as propagandas. Então é a indústria cultural. E isso começa a impactar a indústria de roupa, a indústria de eletrodomésticos, de móveis, né? Então aqui nós temos algumas, 60, a cada 2 anos, né? Então, 61, 63, 65, 67, aqui as luvinhas da Audrey Hepburn, né? Ela usava muito. Então, o cinema ajudando a vender, né? 68, a calça como roupa feminina, né? Começa a aparecer aí uma moda mais prática, uma moda sem tanto frufru, né? Uma moda que reflita os valores de dinamismo, de casualidade dessa nova época que está surgindo, tá? Então, nos anos 60, nós já temos aí uma revolução acontecendo, e essa revolução atingindo a mulher, né? Olha, cabelos mais curtos, né? Aqui voltou o cabelo um pouco mais longo, né? Mas de qualquer forma, cabelos mais curtos, sem tantos arranjos, tantas coisas, quer dizer, praticidade, né? Praticidade. Os chamados móveis infláveis, né? Então, o plástico, a indústria, né? A indústria petroquímica produzindo, então, mobiliário. Isso aqui era cheio de ar, né? Ah, isso aqui se transpira aqui, rapaz, fica um fedor, né? Fica aquelas poças de suor, assim. Mas, enfim, então você passa a ter móveis também em que você tem um conforto maior, né? Porque antes disso eram aqueles móveis de madeira, aquela coisa com pequenas almofadas e tal, tá? Isso se manifesta também na identidade do jovem, né? O cabelo comprido, né? O cabelão do jovem, tanto para homem quanto para mulher, essa ideia de uma androginia, né? Então,
já não há mais tanta diferença na vestimenta do homem, na vestimenta da mulher, no cabelo do homem, no cabelo da mulher. Olha aqui o nome dessa peça que fez muito sucesso nos anos 60, né, um musical chamado Hair, né? Então, cada um se vestindo do jeito que quiser, inclusive, você fazendo a sua moda, as peças sendo vendidas separadamente, tá? Para que você possa montar o seu look, né? Seu look. Ó, a rejeição de qualquer norma coercitiva, tá? Você vai escolher como se vestir, você vai escolher como se comportar, né? Materiais mais versáteis, então o que é bata para um vira mini saia para o outro, que vira vestido para o terceiro, né? Jaqueta sem camiseta, botinha sem meia, né? Materiais da indústria petroquímica, como eu mostrei lá, os móveis, também, nas roupas também, né? O tergal, o Nycron, né? Tinha uma tal de camisa Volta ao Mundo, né? Que você camisa volta ao mundo, que você não precisava passar, né? Só que ela ficava com um aspecto esquisito, né? Ficava com umas pizzas embaixo do braço gigante, assim, tá? No plano linguístico, a gíria, que até então era alguma coisa de determinados grupos profissionais, né? Para falar sobre determinados segmentos profissionais, tá? Agora são adotados no vocabulário do jovem para se diferenciar do adulto, né? E o adulto passa a ser chamado de coroa, né? As dificuldades da vida passam a ser uma barra, enfim, você passa a ter aí uma brasa, mora, você passa a ter uma série de gírias, né? Como acontece até hoje, né? Gíria não, dialeto. Você passa a ter determinadas expressões aplicadas a certos grupos etários, sociais e geográficos, tá? Olha aí, o despojamento, né? Então você já não se liga mais nas regras de vestimenta. Por exemplo, não sei se vocês sabem, aqui no Brasil, até os anos 60, para entrar no cinema, você tinha que entrar de gravata, né? Então, o que os cinemas faziam? Alugavam gravata para as pessoas entrar, né? Nas faculdades, em algumas faculdades, você tinha que entrar de paletó e gravata. Adivinha o que os jovens fizeram nessa época? Começaram a usar paletó verde-limão, gravata língua de vaca. Gravata língua de vaca era uma gravatona gigante, assim, parecia gravata de palhaço. Quer dizer, tirando o sarro dessas regras, né? Que aconteciam. Os cabelos compridos, ontem eu estava assistindo um documentário sobre um músico brasileiro chamado Arnaldo Batista, de uma banda chamada Mutantes, e aí mostrava ele com aquele cabelão, nossa senhora, aquilo devia coçar, que era uma coisa. Enfim, então esse aspecto todo aí vai criando uma identidade jovem, né? Da aparência, da vestimenta, da fala, dos objetos que ele usava. E isso vende, né? Isso vende, olha as propagandas daquela época, né? Hã? Vida é mais vida com Pepsi. Nos momentos de vibração, olha que vibração extraordinária desse casal aqui, né? Chiclé de bola ping-pong, o favorito da juventude brasileira. Olha a juventude brasileira. O cara aqui de mocassim sem meia, né? A calça dobradinha, tá? A mocinha aqui, enfim, mas é uma mocinha que estuda, o rapazinho também estuda, né? Importante, né? Não vai vender chiclete de outro jeito. Aqui eu peguei, olha aqui, calças Far West, né? As calças jeans, né? E a camiseta se tornam muito originadas lá do filme Juventude Transviada, do James Dean, que depois viria a morrer, né? Num acidente automobilístico, no auge da carreira, virando um mito e cujos valores passaram a orientar a juventude aí pelo mundo todo, já que isso acabou sendo viralizado, vamos usar esse termo, né, pelos filmes de Hollywood. Então, todo mundo é gente moça, quando a calça é Far West, né? Então, claro que o publicitário era velho, né, um velho que nem eu,
tentando, e isso é uma das coisas mais ridículas que tem, tentando se comportar e falar igual jovem, né? Peguei mais algumas aqui para a gente dar uma olhadinha. Olha aqui, ó. Tênis Montreal, porque você é jovem. Então, claramente uma mercantilização da juventude, né? Uma mercantilização da juventude. Calças US Top. Essa calça aqui era a calça da juventude, né? Olha aqui, US Top. A prova que o mundo do jovem não tem fronteira nem preconceitos. Pode comprar qualquer coisa, né? Olha aí, US Top. Inclusive tinha uma propaganda da US Top que dizia... Não, tinha duas que me chamam muita atenção daquela época, né? Como é que é? Ser livre é tomar uma Coca-Cola bem gelada. Ser livre é tomar uma Coca-Cola bem gelada. Então eu digo para você o que é ser livre. E assim, imediatamente eu tiro a sua liberdade, né? Outra era, ser jovem é usar uma calça velha e desbotada. Então, a calça jeans, né? Vai se tornando símbolo da juventude com a camiseta, né? Então, aquilo que nasceu também como despojamento vai lentamente se transformando em produto. Peguei aqui também as mudanças que começam a acontecer a partir do comportamento, dos costumes, aquela família patriarcal, né? Aquela família em que o pai mandava a sagrada família, já denunciada por Karl Marx no século XIX, agora torna-se ainda mais questionada, né? Os filhos já não querem mais se comportar, né? Às vezes o conflito geracional é dentro da própria família, né? É o filho mais novo com o filho mais velho. O filho mais velho tentando orientar o filho mais novo e o filho mais novo falando para o filho mais velho, para o irmão, né, no caso, você é careta, né, você é conservador. Eu vejo isso aqui na minha casa hoje em dia. Antigamente o conflito geracional era entre pai e filho, né? Hoje em dia é entre irmãos, né? O irmão mais novo achando que o irmão mais velho já é super conservador, tá? Vamos lembrar que nessa época surge a pílula anticoncepcional, né? Então, nós temos a libertação sexual aqui da mulher, que, na opinião de alguns, vai depois chegar na AIDS, né? Lá nos anos 80. Mas, por enquanto, é libertação. Também as drogas sintéticas, como o LSD, né? LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, aquela música dos Beatles, né? LSD. Ou aqui no Brasil, Caminhando contra o Vento, que é coisa que maconheiro faz, né? Sem lenço, sem documento, LSD, né? Então as mensagens aí nas músicas que a juventude daquela época utilizava, né? A rejeição a esse padrão. E tudo isso vinha também ancorado fortemente numa filosofia que era a filosofia beatnik, né? Com o Jack Kerouac, com o Burroughs, né? Esse Jack Kerouac escreveu um livro chamado On the Road. Ele pega uma moto e vai andar pelos Estados Unidos, os chamados Estados Unidos profundo, e vai escrever ali como vivia o povo e tal. E essa ideia dos Estados Unidos profundo, de conhecer o interior, de conhecer as pequenas cidades, conhecer as pessoas, começa a inspirar artistas, começa a inspirar ou reinspirar, não é, intelectuais, poetas, tá? As ideias de viagens, de ampliação da consciência através das drogas, né? Começa também a fazer sucesso, até porque não se sabia muito bem qual seria o efeito daquilo no futuro, né? Volto a falar, eu estava vendo ontem, até para me preparar mais para essa aula de hoje, esse documentário sobre os Mutantes, né, essa banda dos anos 60 psicodélica do Brasil, da qual participava a Rita Lee e os irmãos Arnaldo e Antônio Batista, acho que era, enfim. Eles dizem claramente lá, olha, o que acabou com a gente, o que acabou com o Arnaldo Batista foram as drogas, foi o LSD, mas nós não sabíamos o efeito disso no longo prazo, que ia fritar o cérebro, que ele ia ficar doido, que ele ia se jogar do quarto andar de um hospital porque tentaram pôr uma camisa de força nele, enfim, né?
Então, eles vão experimentando tudo isso. Tá? E aí começam essas manifestações. A cultura jovem, né? Como eu falei, a indústria cultural, ela se manifesta nessa época através do rock and roll, através das bandas de rock que surgem, né? Por exemplo, os Beatles, os Rolling Stones, né? The Who, enfim, várias e várias bandas que, através do seu comportamento, influenciam também o comportamento dos jovens, né? Que os seguem, que são seus fãs, etc. Tá? Bob Dylan, né? Resgatando o folk, né? Lá do Woody Guthrie, um cara que andou pelos Estados Unidos profundo, olha lá, nos anos 30, nas fazendas lá do interior, durante a Grande Depressão, e aí o Bob Dylan resgata essa forma de se manifestar, né? E também muita droga, muita droga. Bob Dylan até hoje, sei lá, eu acho até que o Bob Dylan nem sabe se ele está vivo ou morto, né? Acho que ele morreu lá em 73, mais ou menos, e está por aí, né? Tá? Então, a catarse desse movimento é o Festival de Música de Woodstock, né? 3 dias lá, um festival de música numa fazenda em que realmente os valores desses jovens se manifestaram muito, né? The Doors com o Jim Morrison, né? The Who com Pete Townshend, Jimi Hendrix, os Beatles, a Joan Baez, que está aqui, atrás desse The Who tinha o Bob Dylan, né? Que na hora da montagem acabou ficando desse jeito. Tá? Então, a ideia de passar mensagens através das capas dos discos e das letras das músicas e do comportamento. Janis Joplin, boa parte desses caras morreu aí. Né? O Jimi Hendrix morreu aos 23 anos, o Jim Morrison morreu aos 23 anos, Janis Joplin morreu aos 23 anos. Né? Aqui eles estão, segundo consta, simbolizando um enterro, né? Em que o John Lennon é o padre, né? E a vítima aqui, o morto, é o Paul McCartney, né? Porque, inclusive, nessa foto ele está descalço, que era como se enterravam as pessoas na Inglaterra nessa época. E aqui, os caras que carregam o caixão, o Ringo Starr e o George Harrison. Mas, enfim, né? Aqui parece que na placa desse carro também tem uma mensagem subliminar. Aqui tem um rabecão ou algo parecido. Enfim, né? Isso aí é a capa de um disco Abbey Road, né? Até hoje as pessoas vão tirar foto nesse lugar aí. Então, o comportamento jovem fortemente manifestado em Woodstock, né? Então, as pessoas foram para lá e passaram 3 dias ouvindo música, fazendo amor, né? E consumindo drogas. É, como eu disse, a catarse desse momento. Outro aspecto que convém lembrar é o engajamento social através do movimento hippie, né? E depois, nos anos 80, nós tivemos 80, 90, o movimento yuppie, e hoje em dia nós temos os hipsters, né? Ainda tem hipster, né? Acho que tem, não sei. Pessoal do birotinho samurai aí. Bom, aqui John Lennon e Yoko Ono protestando contra a guerra do Vietnã, né? Da mesma forma, o Bob Dylan se envolve nas lutas por direitos sociais daquela época, né? Ele faz uma música para um cara que estava preso injustamente, o Hub Hurricane Carter, né? Ele faz aquela música Hurricane, contando todo o caso. Pediria até para vocês que ouvissem a música Hurricane, né? Que mostra como é narrando mesmo todo o caso do Hurricane, que foi acusado injustamente de ter matado uma pessoa e foi preso só porque ele era uma pessoa, um afro-americano de muito sucesso e poderia ter sido campeão mundial de boxe, tá? Então, protestos aí fortíssimos contra a guerra do Vietnã. Recomendo que vocês assistam também um filme que está agora no Netflix, Os Sete de Chicago. Os Sete de Chicago, vale a pena assistir, mostrando como a sociedade americana não estava preparada para essa movimentação toda aí, tá?
Bem, o movimento hippie, então, que rejeitava a violência e defendia o flower power, né, o poder da não violência, né, os direitos das minorias, mulher, não, minorias no sentido do tratamento, né, minorias no sentido do acesso aos direitos. Ontem nós vimos aí, anteontem, essa questão da moça que foi maltratada, a moça, independentemente da culpa ou não culpa, não estou falando disso, não estou falando da sentença do juiz, mas estou falando da forma como aquela pobre moça foi tratada, aquela do estupro culposo lá, né? Acho que é Mariana Ferrer, uma coisa assim o nome dela, nem conheço a moça, não sei, mas a forma como o advogado de defesa se dirigia a ela, e o juiz e o promotor não faziam nada, e ela teve que pedir ali, por favor, que ela queria ser tratada como um ser humano. Quer dizer, ainda temos a humanidade, gente, tem um caminho longo ainda a percorrer. Eu sou pai de duas meninas e detestaria ver uma filha minha ser tratada daquela forma num tribunal. Como que nós não conseguimos ter essa empatia, né? Realmente, às vezes, eu acho que a humanidade deu errado, viu? Bom, vamos lá. Trouxe aqui a Angela Davis, né? Uma lutadora pela causa feminina e pela causa feminina da mulher negra, importantíssima lá nos Estados Unidos, importantíssima. Então é dessas minorias, que embora não sejam minorias quantitativamente falando, são minorias ainda em termos de direitos, em termos de voz, né? Outro aqui, ó, o Harvey Milk. Esse aqui tem um filme também sobre ele, é o Champagne, que faz o papel de Harvey Milk, né? Um cara que defendia, lá nos anos 60, em São Francisco, o direito da comunidade homoafetiva, dos homossexuais. É que eu não sei todas as letras, desculpa, LGBTQIA+, acho que é isso, né? Não sei, espero que seja. Né? Então ele era um político que se assumiu como homossexual e passou a defender essa causa, né? E acabou sendo assassinado. Assistam o filme, Milk, é o nome do filme. Tá? Vale a pena assistir. Entendeu? Vale a pena. Olha quantos filmes que dá para vocês assistirem para entender melhor essa época. Fora os filmes sobre Guerra do Vietnã, né? Apocalipse Now, Platoon, tem uma série de filmes. Nascido em 4 de Julho, que fala sobre... É o Tom Cruise, né? Inclusive. É um cara que volta da guerra e encontra o país de costas para ele, né? Aqui outro movimento, né, os Panteras Negras na Olimpíada da Cidade do México de 1968, né, esses dois corredores norte-americanos que, na hora de receber as medalhas, não vamos dizer assim, fizeram o símbolo dos Panteras Negras, né, a mão levantada com a luva, estavam os dois descalços, tá, e não olharam para a bandeira dos Estados Unidos. Né? Inclusive, eles tiveram que depois que devolver as medalhas, e depois disso, o Comitê Olímpico Internacional, agora, recentemente, devolveu de novo as medalhas para eles. Né? Reconheceu neles aí pessoas que merecem as medalhas. Nessa época, eles tiveram que devolver as medalhas. Tá? Os Panteras Negras, um movimento em que as ideias do pastor Martin Luther King, né, deixaram de ser utilizadas, a ideia da não violência e tal, a ideia da luta através do enfrentamento, tá? E os membros dos Panteras Negras andavam armados, né, muitos deles recebiam treinamento militar em artes marciais, em manejo de armas e tal, né, para poder enfrentar a polícia e a Guarda Nacional lá dos Estados Unidos. Esse movimento depois acabou sendo desarticulado, né? Acabou sendo desarticulado. Malcolm X, que não chegou a fazer parte dos Panteras Negras, né? Também foi assassinado. Tá? Também vale a pena dar uma olhada no filme dele, Malcolm X, é dirigido pelo Spike Lee, um diretor
negro, né? Muito, muito bom. Bom, isso tudo ainda está para ser resolvido lá, né? Aqui no Brasil, enquanto isso, não havia praticamente nenhuma possibilidade de manifestação, né? Aqui no Brasil, o cenário era de vazio. Nós estávamos vivendo a ditadura militar, o regime militar brasileiro, que dificultava enormemente a manifestação dos jovens, tá? É uma sociedade altamente conservadora, né? As poucas formas de manifestação cultural se davam através de festivais de música, né? E aqui o movimento o tropicalismo brasileiro, né? A Tropicália, né? Com os Mutantes, como eu falei, Caetano Veloso, Gil, né? Gilberto Gil, que estiveram presos, que tiveram que sair do país, e os membros aqui, os integrantes de um movimento mais chapa branca, né? A Jovem Guarda, né? O Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, esses aqui sim, recebendo aí o apoio do governo. Então, três grandes linhas, né? Os tropicalistas, o pessoal da Jovem Guarda, mais apoiado aí pelo governo militar, e o movimento ligado à MPB, a música popular brasileira, que tinha como expoente nessa época o Chico Buarque de Holanda. Depois nós vamos ver isso lá, também Milton Nascimento, nós vamos ver isso aí depois, quando formos estudar a ditadura militar, tá? Então, esses caras se encontravam todos nos festivais da canção, né, festivais de música da Record e tal, e lá eles tinham a chance de fazer as suas manifestações. Embora também não desse para segurar muito isso, né? Aqui no Brasil, veja como o número de universitários também aumentou, né? Em 1960, passando de 35 mil para 200 mil 10 anos depois, né? 202 mil, tá? Então há um número grande de universitários aí no Brasil também nessa época, um aumento da disponibilidade e de alunos do curso superior, né? O cara que eu estou me referindo, esse aqui é o Jorge Ben, né? Então aqui é a turma da Tropicália, né? Turma da Tropicália. Jorge Ben, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, Gal Costa, e aqui os irmãos, né? O Arnaldo, e acho que é Sérgio, né, Antônio? Né? E Arnaldo e Sérgio Batista. Tá? Esse aqui, o Sérgio, e esse aqui, o Arnaldo, que era o grande criador, né? Tá vivo até hoje. Quem gostava muito desses caras era o Kurt Cobain, lá do Nirvana. Né? Ele gostava muito do Arnaldo Batista. Tá? Vale a pena também conhecer um pouco a obra dos Mutantes, né? Grupo que era composto pela Rita Lee, pelos irmãos aqui, né? E o Dinho e um outro cara lá, tá? A partir dos anos 70, esse movimento começa a perder força, né? Primeiro, pelo fim da Guerra do Vietnã, a retirada dos Estados Unidos. Em 1975, os Estados Unidos mergulham numa depressão econômica terrível. Tá? A morte por overdose de vários desses ícones, né? Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, do The Doors, né? O pessoal dá uma desbundada, como se dizia na época, né? Muitas dessas lideranças entram para a política institucional para tentar fazer, como se dizia na época, a mudança de dentro para fora, né? E muitos deles se acomodando dentro do processo. Uma nova juventude muito mais imediatista começa a surgir, muito mais ligada no consumo, né, nas causas econômicas, e mesmo os jovens de esquerda que tinham participado lá das manifestações em Paris em 1968 e tal, começam também a se ligar a grupos terroristas, né, como as Brigadas Vermelhas na Europa, na Itália, o Baader-Meinhof, um grupo terrorista na Alemanha dessa época aí. Tá? Então, os anos 70 são marcados por repito, como se dizia na época, um desbunde generalizado, né? E depois, nos anos 80, isso aqui vai piorar, né, com o conservadorismo de Ronald Reagan, uma desilusão muito grande com o que tinha acontecido antes.
Então, pela ordem, né, o legado aqui fica muito claro na nova agenda que surge, né, e que se mantém até hoje, né? Uma nova agenda social em que obrigatoriamente nós temos que escutar os grupos que pensam diferente, né? Um respeito à diferença, um respeito àquele que não pensa igual a mim. Parece estranho falar isso nos dias de hoje, em que nós vivemos uma fase aí de intolerância, de polarização, mas vai passar, já está passando, né? Já está passando. O próprio centro do sistema parece que vai mudar a sua liderança aí, né? Não que vá alterar muita coisa, né? O Biden no lugar do Trump, mas já, já prevê alguma modificação, né? Então, tolerância às diferenças, os direitos civis para todos, porque na hora de cobrar imposto o Estado não escolhe cor, né? Não escolhe religião, não escolhe opção sexual, para pagar imposto todo mundo é igual, mas na hora de exercer o direito não. Então, temos que cobrar direitos civis iguais para todos. E a ideia de um movimento ambientalista, uma relação mais amorosa com o meio ambiente, né? Não uma relação destrutiva com o meio ambiente. Donald Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, mas parece que Joe Biden, se for confirmado na presidência dos Estados Unidos, uma das primeiras medidas dele vai ser recolocar os Estados Unidos, né, no Acordo de Paris e reavaliar a pauta ambientalista, né, dos norte-americanos e do mundo, né, e do mundo. Então, o Brasil que se cuide nesse caso. Bom, então é isso. Essa é a nossa aula aí sobre cultura e contracultura, tá? Dos anos 50, auge em 68 e depois o desbunde dos anos 70, tá bom? Várias dicas de filme, várias dicas de música. Espero que vocês se deem ao trabalho, né, de, de ouvir alguma delas, né, enfim, de estar aí com alguma delas na pauta de vocês, tá bom? Muito bem. Então era isso, a nossa aulinha de hoje. Semana que vem nós nos reunimos para corrigir os exercícios dessa aula, né? Para corrigir os exercícios dessa aula. Espero que vocês façam e mandem para mim os exercícios da aula 61. A gente corrige, faz a aula 62 e a aula 63. E aí vocês já vão para outra semana fazer prova. Ok? Tchauzinho, gente. Bom final de semana e até a semana que vem. Ouçam Bob